Fala galera, para falar de A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Freddy, Pesadelo Final. Este filme, galera, foi lançado em 1991, não sendo o pesadelo final como diz o nome, mas, como é que eu posso dizer, o final de uma era para Freddy Krueger. E foi também o primeiro filme que foi lançado em 3D do Freddy Krueger, em 91. Quando mais ou menos os filmes de terror surgiram, em 3D não foi recente, foi lá no final da década de 80 para a década de 90. Tem inclusive um de Sexta-feira 13 que também foi lançado em alguns cinemas em 3D. E este, A Hora do Pesadelo 6, também veio aos cinemas em 91 em alguns cinemas em 3D, para quem quiser assistir em 3D e quem quiser deixar assistir normal. Como eu disse, não foi o pesadelo final, não foi o último filme de Freddy, mas foi o final de uma era para Freddy, porque eu não vou dar spoiler sobre o próximo filme que eu irei falar do Freddy, mas eu irei dizer mais ou menos o seguinte: quando acaba esta sequência da Hora do Pesadelo, a próxima que vem, que é um filmezinho extra, muda completamente tudo aí relacionado ao que se passou nas histórias de Freddy anteriores, desde o primeiro até esse sexto filme. E esses filmes do Freddy teve uma historiazinha em quadrinho extra que foi lançado alguns volumes, que mostra a filha do Freddy tendo pesadelos com ele e vendo um pouco da origem dele, né, como ele se tornou Freddy. Não foi lançado alguns volumes mais que não ficou muito conhecido e findou não tendo muito sucesso. Este filme da Hora do Pesadelo 6, A Morte de Freddy, foi o que teve bilheteria em relação aos outros, perdendo claro para Freddy vs Jason, que arrecadou mais bilheteria, apesar de muitos aí não gostarem de Freddy vs Jason, que particularmente na minha opinião Freddy vs Jason é um dos melhores filmes da franquia, mas tudo bem. A Hora do Pesadelo 6 teve uma boa, arrecadou bastante dinheiro, ficando apenas para trás em relação a Freddy vs Jason, que arrecadou mais dinheiro ainda. O filme não focou tanto assim as mortes do Freddy, focou mais em relação à história dele e na descoberta de como é que foi mais ou menos o final da origem dele, como é que se finaliza o desfecho da morte dele. Focou mais na parte lá da infância dele, quando ele estava passando pelos lares adotivos, onde ele era maltratado, que cometia um bullying com ele, e mostrou o desenvolvimento dele, quando ele sofre, né? Quando chega depois que ele é adotado por um pai que trata ele muito mal, que aí que depois mostra um desenvolvimento depois dele, quando ele vai se tornando o assassino lá da Rua Elm, né? Até o momento em que queimam ele e matam ele, e mostra quando os demônios do sonho lá oferecem a ele a oportunidade de se vingar de todos da Rua El. Para ele, os demônios dos sonhos dão para ele a oportunidade de se vingar dos moradores da Rua El pelos que eles fizeram com ele. E nisso ele se torna aí o Freddy Krueger, que tem o poder sobre o sonho das pessoas. A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, A Morte de Freddy. Freddy definitivamente encontrou seu adversário. Esta aqui, galera, é a filha do Freddy. Diabolicamente criativo, gente mesmo The New York Times. Juntamente quando você achava que estaria salvo indo dormir, Freddy Krueger, Robert Englund, retorna para assombrar seus sonhos e congelar seu sangue. Lisa Zane, sobre A Sombra do Mal, interpreta uma garota psicologicamente atormentada por pesadelos recorrentes, até que ela encontra um outro paciente com os mesmos sonhos horripilantes. Lisa então decide procurar por respostas e acaba chegando à casa da Rua Elm, onde o mal que desafia o além do túmulo está prestes a derramar sobre o mundo. Com Yepet Kyoto das séries TV Homicide e Alien, Tom Arnold, Alice Cooper e Johnny Depp, que fez sua estreia no cinema. A Hora do Pesadelo, o mais aterrorizante filme da saga Em um Sonho, é uma viagem fantástica. Conhece o terror daquele que adormece? Fica aterrorizado até a ponta dos dedos, porque o chão se abre sobre ele e o sonho começa. Friedrich Nietzsche. Bem-vindo à seção nobre, Gabriel. Freddy Krueger.
A Hora do Pesadelo 6. A Morte de Fred. Nesse filme, galera, você começa pensando que o Fred tem um filho, mas na verdade o Fred não tem um filho, galera. O que acontece é porque o Fred utiliza um rapaz para poder chegar na filha dele. Aí ele bota na cabeça do rapaz, que faz o rapaz entender que ele é filho dele, mas ele não tem um filho, ele tem uma filha. Ele apenas usa o rapaz para poder o rapaz atravessar o portal e poder chegar na filha do Fred. O que acontece, galera, nesse filme é a cidade, né, está completamente anarquizada porque muitas crianças e adolescentes estão mortas, ou seja, o número de crianças e adolescentes desapareceu de uma maneira bem rápida. Ficaram na cidade só adultos, gente bem muito velha mesmo. Aí o que aconteceu? Essas pessoas que ficaram aí, que são os mais velhos, ficaram atormentadas pelos fatos que não sabem explicar, porque só quem morreu foram as crianças e adolescentes. Como só ficou gente velha na cidade, os velhos que ficaram não sabem explicar o que acontecia. Aí eles ficaram atormentados, meio abilolados, eu acho, né, a palavra correta para dizer. E então não ficaram vivendo na cidade onde só tinha gente velha e não sabiam dizer. E os únicos sobreviventes foram poucas crianças e adolescentes que mudaram de cidade e foram para outra cidade, não sabendo assim da existência do Fred. Que aí por isso que o Fred utiliza para chegar em sua filha, que ele não sabe exatamente onde ela está, que ela está em outra cidade, longe da Rua Elm. Ela utiliza o rapaz para poder chegar nela e assim trazer ela para a Rua Elm, para ele poder encontrar ela, né? E então o Fred usa esse rapaz e faz ele acreditar que ele é o filho dele, para poder, quando ele conseguir chegar até a filha dele, que eles vão começar a investigar sobre a vida do Fred, né? E assim a filha do Fred e o rapaz começam a investigar a vida do Fred, né? E os fenômenos, porque o que aconteceu na Rua Elm, né? E porque só tem gente velha, e descobrem que as crianças que sobreviveram e os adolescentes modificaram de cidade, né? E nisso ele foi um dos últimos sobreviventes. E então depois eles descobrem que na verdade ele não é o filho do Fred, mas que ele apenas foi usado, e que sim, a Meg é que é a filha do Fred. Uma outra curiosidadezinha, galera. Este filme da Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred, foi lançado na época pela American Video, lançado depois em 2004, né, no box de coleção, no box 2 de coleção, né, pela PlayArt Home Video. E faz uma referência bem legal, galera, porque inclusive mostra, né, o Fred jogando videogame numa das cenas lá, quando ele mata um dos meninos. Mostra ele jogando videogame, coisa que já estava começando a ficar mais popular, né, na época, os games. E aí eles fazem uma certa referência, no caso, aos jogos de videogame, por isso que mostram o Fred jogando lá o jogo do videogame. E aí, claro, né, o Fred vai matando todos os adolescentes que estão lá, os que restaram, e o plano dele é deixar apenas a filha dele viva. E neste filme o Fred volta porque ele consegue força para voltar, porque a pessoa que ainda sonha com ele é, no caso, a filha dele, né, que tem vagas lembranças. Aí é ela que consegue fazer com que ele ganhe um pouco de força para poder ele retornar, porque ele, no caso, ele não pode mais voltar para a Rua Elm, porque na Rua Elm não tem mais nenhuma criança nem adolescente que sabe da existência dele. Então por isso que ele utiliza o rapaz, para poder passar o portal e fazer com que ela se lembre mais ainda dele, para poder ele ganhar mais força, poder ultrapassar o portal e poder ter força sobre a Rua Elm de novo. E aí ele vai explicar, né, todos que forem lutar com ele, as crianças que restaram, a filha dele, ele explica, né, o segredo por trás dos seus poderes, que foi os demônios que concederam para ele, e faz com que eles consigam ver a sua origem, o que ele passou, os traumas dele,
quando ele era criança, que ele sofreu bullying, todo o sofrimento dele que fez ele vir a se tornar um assassino de crianças e mais tarde ter o poder sobre os sonhos das pessoas, né? Vamos ver, amigo. Tentaram me queimar, tentaram me enterrar. Eles tentaram até a água benta. Continua aqui. Eles me prometeram isso. Eles, o pessoal dos sonhos, eu vivo para sempre. Que aí mostra toda a trajetória do Fred, né? Desde quando ele era criança, o que ele sofreu, mostra quando ele ficou adolescente, o pai abusivo que ele teve, que maltratava ele, até o momento quando chega depois, quando ele virou assassino de crianças, e por último quando matam ele, que ele se torna o dono lá dos sonhos, né? Que tem o poder sobre os sonhos, sobre os pesadelos das pessoas. Venha conosco, vamos. Sabemos o que você quer. Eu quero tudo! E você será eterno. Que aí o que dá para entender? Não é explicado com clareza no filme, mas dá para entender que a filha dele é a última restante que tinha sonhos com ele. Todos os outros que tinham conhecimento dele, como é mencionado em todos os filmes, não tem mais conhecimento dele. A única que restou realmente que tinha conhecimento dele era a sua filha, que aí no caso quando chega no final, a filha dele traz ele para o mundo real, do mesmo jeito como acontece nos outros filmes, sendo que por ela ser a última, né, que sonhava com ele, tinha conhecimento dele, ela quando derrota ele, dá para se entender que definitivamente ele morre no filme, porque todos os outros, as crianças e adolescentes que tinham conhecimento dele, não existiam mais, e os poucos que foram salvos não tinham conhecimento, pois foram morar em outros cantos, longe da Rua El. A filha dele foi a única que tinha conhecimento dele. Então, como ela era a última que tinha conhecimento dele, ela traz ele para o mundo real. Assim, ele não tem mais como voltar. E o legal da luta entre ele e a filha dele é porque quando chega numa determinada cena que ele percebe que está perdendo, ele quer realmente que ela vista a luva dele para ela se tornar como se fosse uma nova Freddy Krueger, para poder ela ficar matando no lugar dele, né? É bem interessante esse negócio, mas aí quando chega no final, claro que ela não vira ele, né? Ela utiliza a própria luva dele para poder matar ele no filme. Está em seu sangue. Isso mesmo. Foi este o vídeo, galera, falando sobre A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Como mencionei, a Meg, que é a filha do Fred, derrota ele no mundo real, traz ele para o mundo real e consegue derrotar ele, e subtende-se que ele morre. E aparentemente ele morre, porque realmente quando ele retorna, na verdade, é em Fred vs Jason. Porque a outra continuação que eu vou falar, que é o Novo Pesadelo, como eu disse, não faz parte dessa cronologia que aparentemente sim tinha se encerrado na época da morte de Fred, e só foi continuar mesmo em Fred vs Jason. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like aí no vídeo e se inscrevam no meu canal, Gabriel, o mestre dos bonecos.